Então, pessoal, hoje nós iremos falar de Guido Vidal França Schaeffer, mais conhecido como Guido Schaeffer. Alguns também conhecem ele como Guido Vidal, né? Mas popularmente conhecido como Guido Schaeffer, né? Um nome alemão, sobrenome alemão, ou como o Santo Surfista, né? Guido Schaeffer, ou Guido Vidal, nasceu na data de 22/5/1974, no Rio de Janeiro, Volta Redonda, né? Guido, que está sendo reconhecido pela igreja, por enquanto, como servo de Deus, né? Ele está num processo de canonização, ao qual o próximo passo será reconhecido como venerável, ao qual temos aqui na Santa Igreja, para dar um exemplo que está nesse processo e já é reconhecido como venerável, o próprio Dom Fulton Sheen, não é mesmo? Mas dando continuidade aqui na vida de Guido Vidal, Guido Vidal foi um jovem, né, que iniciou seus estudos com estudos de medicina e logo depois se tornou médico, né? E tinha lá uma família que buscava a Deus, né? Que era praticante no grupo de oração, né? E o Guido, sempre um católico, por ser batizado, mas que não estava vivendo uma vida conforme a vontade do Senhor. Então, o Guido teve uma experiência profunda com Deus, junto com sua mãe, num retiro, né, ao qual um padre jesuíta pregou os exercícios espirituais. E ali Guido pegou para si os exercícios espirituais e ele começou a exercitar, né, de fato. Para quem não sabe, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, que é o fundador dos jesuítas, ele é para a vida inteira, né? É uma coisa que todo dia você tem que pegar como se fosse um exercício de academia. E você vai fazer aquele exercício ali a cada dia da semana, a cada dia do mês, e por aí vai. E o Guido, passo a passo, foi crescendo nesses exercícios espirituais, de tal forma que ele foi reconhecendo os seus pecados e a vida que ele estava levando, e reconheceu também que isso não estava agradando a Deus. Nesse tempo, o Guido estava namorando, né? Então o Guido tinha uma namorada, ainda como médico, né? Namorava já antes de ser médico como seminarista, e reconheceu ali, né? Tem até mesmo uma homilia do padre Paulo Ricardo a respeito do Guido Vidal, que ele diz, né? Que o Guido reconheceu seus pecados de masturbação, reconheceu seus pecados de ter um namoro não casto, né, e de tantos outros pecados, né, mas voltado a uma sexualidade desregrada. E isso nos consola, né? Hoje um homem que está no processo de ser santo viveu uma vida desregrada e que muitos de nós já viveram, ou às vezes está vivendo, e que isso nos dá esperança. E Guido ali, nesse processo, ele foi crescendo e ele foi, né, aumentando e foi aumentando no seu coração o desejo de alcançar mais a Deus e de fazer a vontade de Deus. Então, como médico, ele começou a querer ajudar os pobres, né? Então ele começou a ter uma pastoral médica de ajudar os mais necessitados, aqueles que não tinham condição de pagar um médico, né? Aqueles que não tinham condição de pagar um convênio. Então ele começou a ajudar assim. Depois ele fundou um grupo de oração lá no Hospital Santa Casa, e o grupo de oração dele dava 100, 200 pessoas por grupo. E começou a ser muito populoso, muito populoso. Até que um certo dia, o Guido, no seu exercício espiritual, estava lá rezando, né? E ele rezava aquela passagem do Jovem Rico, que é uma das passagens, não é a maior, mas é uma das passagens que ele mais gosta, não é a que ele mais gosta, mas é uma das. Logo após eu vou falar para vocês qual que era a que ele mais gostava, né? Mas meditando ali sobre a passagem do Jovem Rico,
do Evangelho do Jovem Rico, né? E vendo que de fato, quando Jesus disse, né, não, o que lhe falta é vender tudo que tem, né, vende e dá aos pobres e vem e me segue. E o jovem rico, né, vendo aquilo ali, apegado aos seus bens, o que ele fez? Ficou com seus bens e renunciou a Jesus. Então, Guido, diante dessa situação, olhou para si e falou: Senhor, tá, eu tenho bens, mas esses bens não são meus, não me pertencem, né? Porque esses bens pertencem aos meus pais. E ali ele ficou meditando, né? Parou uns minutos e ficou meditando sobre isso. E enquanto ele meditava, né, e ruminava isso no seu interior, ele olhou para a parede e viu que estava o seu diploma de médico, seu certificado. E aí ele olhou, né? Ele viu que aquilo ali era um único bem que ele tinha, né? Junto com a sua vida. O que ele fez? Ele, tá bom, Senhor, eu darei para vós o que eu tenho, o meu único bem, a medicina. E aí, né, logo no outro dia, ele estava lá no hospital de Santa Casa e ele viu uma irmã de Madre Teresa de Calcutá passando. Aí ele pensou: poxa, agora é a minha oportunidade, não vou perder essa oportunidade. Foi, puxou a irmã e falou: irmã, benção, deixa eu te falar, eu sou um médico, né? Prazer, meu nome é Guido Schaffer e eu estou à disposição. Eu gostaria de oferecer o meu trabalho, oferecer a minha medicina em favor do trabalho de evangelização que vocês têm, né? E aí a irmã ficou super feliz e falou assim: irmão, desculpa, né? Médico, doutor Guido, é o que eu mais quero, é o que a gente mais precisa. Então, a partir dali, eles começaram a ir na região fora do hospital, ali na Lapa, né, onde tem muito morador de rua, e começou a cuidar dos moradores de rua e colocar curativos e cuidando deles. E nesse tempo, o Guido já estava numa profunda intimidade com o Senhor, porque ele já estava crescendo bastante nos seus exercícios espirituais, a tal ponto que muitas pessoas alegaram que viram o Guido como uma brasa ardente, né? Todo luminoso, todo aceso, né? Outros alegavam também que às vezes o hospital estava uma bagunça, estava um caos, mas era só o Dr. Guido chegar que tudo se acalmava, tudo dava certo. Então foram vendo a presença do Cristo na vida do Dr. Guido de uma forma diferente, que não era comum na vida de outras pessoas. E aquilo foi, né, de fato, acontecendo, que o Guido, hora alguma ele estagnou na presença de Deus, hora alguma ele estagnou no seu processo de santificação. Ele foi se aproximando, de tal forma que ele não conseguia mais ficar longe do Senhor. Ele queria ele queria mais e mais estar perto e estar com Jesus. E o que Guido fez? Guido, mais uma vez no seu exercício espiritual, ele percebe o chamado de Deus, né? Vai, vende tudo e me segue. E ali ele sente um chamado profundo do Senhor, o chamando para o sacerdócio. E naquele tempo Guido namorava, naquele tempo Guido tinha um emprego maravilhoso, né? Ele era médico, recebia muito bem, morava ainda com seus pais. Então, tudo por amor ao reino de Deus. E olha que Guido já tinha uma carreira, entre aspas, na Igreja Católica, formidável para qualquer leigo, né? Ele fundou um grupo de oração dentro do hospital, que dava uma bênção, né? Dava 100, 200 pessoas por grupo. Tinha um apostolado junto com as irmãs, cuidando dos moradores de rua, né? Ele ajudava as irmãs e tinha um apostolado dentro, ajudando e preparando as pessoas para receber a unção dos enfermos, para poder receber, preparando as pessoas para a confissão, para a Eucaristia, né? A Santa Missa. E ele estava bem, estava tudo bem, só que ele viu que Deus chamava ele,
Tinha algo mais que Deus queria da vida dele. E aí, ele percebendo isso, ele deu sim ao Senhor, mas ele foi de encontro ao seu bispo daquela época, né? Dom Homer. Dom Homer, vendo toda a realidade do Dr. Guido, disse para o doutor: não, você vai entrar, né, no seminário, mas eu não vou te mandar para o seminário agora. Você vai fazer filosofia e teologia no Mosteiro de São Bento, e você vai entrar para o seminário, de fato, largar sua família e dormir lá, né, com seus irmãos, morar lá no seminário, o tempo necessário que o Código do Direito Canônico prescreve. Não lembro, não recordo bem se é 3 a 2 anos, mas aí ele ficou estudando no Mosteiro de São Bento, né, filosofia e teologia. No finalzinho de teologia, ele foi para o seminário para poder ser ordenado diácono. E ali ele viveu a maioria do seu tempo, né? E ali ele cresceu bastante, né? Ele conviveu com um grande monge que foi seu professor, Dom Justino. Pôde aprofundar cada vez mais sua amizade com um médico amigo dele, o Padre Jorjão, e converteu, né, um surfista, hoje amigo dele, hoje propagador, né, da canonização dele, que antes era somente um surfista e amigo do irmão dele. E essa é a vida do Dr. Guido, né? Mas acaba aí? Não, não acaba aí, né? Porque senão ele estava aqui vivo conosco e já padre. O que aconteceu com o Dr. Guido? Aconteceu que o Dr. Guido, já vivendo em uma outra fase, né? Ele estava na terra, mas com o coração no céu, em uma manhã, né, de sol, uma manhã ensolarada no Rio de Janeiro, antes do casamento do seu melhor amigo, ao qual ele seria padrinho de casamento, seria o cerimoniário, se eu não me engano, do casamento. Foram eles, entre aspas, numa despedida de solteiro cristão, surfar, né? Era o esporte dele, era o hobby dele. Só que o Guido já estava no seminário, então ele tinha deixado tudo para trás. Ele não tinha mais prancha, não tinha mais nada. E aí esse seu melhor amigo emprestou uma prancha para ele. E é engraçado que na prancha tinha uma frase de um versículo, que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, a porta e apertado o caminho da vida, e raro são os que o encontram. Essa passagem nós encontramos em São Mateus, capítulo 7, versículo 13 a 14. Sem saber, né, seu melhor amigo, sem ele saber, essa era a melhor passagem, a passagem que o Guido mais gostava, era essa. E estava lá escrito na prancha. E aí, quando eles foram surfar, né, tem um momento que o surfista ele vai furar a onda, né? E aí, quando ele vai furar a onda, eles seguram na lateral da prancha e costuma, às vezes, a prancha escapar das mãos, e a prancha sobe por conta da energia das ondas, a pressão faz com que a prancha suba, né? Ela sobe. E aconteceu exatamente isso. Quando ela subiu, a prancha subiu e já voltou. Quando ela voltou, já voltou na direção da nuca de Guido, de tal forma que foi fatal, né? Porque ela volta de uma forma muito forte, e foi o suficiente para poder bater na nuca dele e afogá-lo, deixá-lo desacordado, e ali ele afogar, né? Teve o afogamento e chegaram ao óbito, né? Esse melhor amigo alcançou, né? Tirou da água, mas todo o resgate dos salva-vidas que foram feitos lá na areia, na praia, não foi o suficiente. E essa, de fato, é a história do Guido, né? Só que, como os mártires são semente de novos cristãos, né? Assim também foi com o Guido. A presença do Guido era tão luminosa, era tão cheia de paz, era tão de fato vivificante, fecunda, que atraía as pessoas, que com a morte do Guido,
não fez com que pessoas sentissem a sua perda e ficassem com saudade somente, mas fez com que, de fato, muitas pessoas foram atraídas ao catolicismo, à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E ali se foi iniciando o processo de canonização, ao qual hoje nós encontramos o Guido como o servo de Deus. Queria compartilhar com vocês uma coisa, né? Na verdade, duas orações que o Guido amava, né? Uma oração é para aqueles que dirigem, né? Que muitas vezes pegam trânsito. Eu sei que nesse tempo de corona o trânsito abaixou bastante, mas tem uma oração para o trânsito que o Guido era devoto, ele era devoto, e a mãe dele diz que sempre que ele rezava, Nosso Senhor atendia. A oração é assim: São Rafael com Tobias, São Gabriel com Maria, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós estas vias. Então fica a dica aí, se você dirige, está no trânsito, reza essa oração, pedindo a intercessão de São Guido, do servo de Deus Guido, ainda não é santo, né? Que com certeza Deus irá lhe conceder a graça necessária. Uma outra oração, uma oração a qual ele era devoto por Nossa Senhora, que ele diz assim, uma oração muito bonita, muito profunda. Ele diz assim: Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e docilidade da palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. O Guido, outra coisa, o Guido era um grande, mas um grande pregador da palavra de Deus. Além de pregador, um grande conhecedor da palavra de Deus. Ele falava a palavra de Deus com muita propriedade, com muita intimidade, com muito conhecimento. E era isso que fazia, e era isso que atraía muitas pessoas, e até mesmo pessoas de outras religiões, que ficavam espantadas, né? Porque o primeiro contato que elas tinham ao conhecimento da vida dele era saber que ele era sufista, ele era médico. Então, para as pessoas do mundo, isso era uma contradição. Poxa, como assim? Ele é sufista, é médico e tem tanta fé, tem tanto conhecimento da palavra de Deus. Isso mexia com as pessoas, porque a paz que ele transmitia alcançava os corações, né? Acalmava. Era como aquela harpa, né, de Davi, que Saul gostava que ele tocava para ele, porque acalmava o coração de Saul. Assim era a presença do Dr. Guido. Para finalizar, vou contar para vocês uma historinha do Dr. Guido, que ele saindo com seus amigos, né, indo lanchar, né, comer, conversar, bater um papo, ali mais ou menos por volta ali da área da Lapa, e ali, conversando com o pessoal, ele passando na rua, viu um mendigo, né, ferido, não me recordo bem se ele estava ferido, mas com muito frio. E ali estavam todos, né, arrumados, perfumados, e o Guido estava com a jaqueta que a mãe dele trouxe para ele de Roma. E diante daquela situação, né, ele foi até o morador de ruas, se rebaixou até ele para ver se ele estava ferido, se ele precisava de... esqueci a palavra, né? De ser remediado ali, né? A única coisa que ele viu é que ele estava com frio, mas não tinha ninguém para dar um cobertor, não tinha ninguém para dar uma blusa de frio. E diante daquela situação, o Guido olhou para ele, olhou para o morador de rua, ele olhou para si mesmo e falou: eu não consigo e não irei recusar o pedido de meu Senhor através deste homem. Ele conseguiu enxergar o próprio Jesus Cristo através do morador de rua e deu a ele o agasalho que ele precisava. Então o Guido vivenciou aquilo que o Evangelho diz, né? Quando estivesse com fome e me desse de comer, quando estivesse nu me desse de vestir, quando estivesse com frio e me agasalhastes. Então o Guido conseguiu reconhecer a presença do puro Cristo, do puro amor, diante dele, de uma forma suja, chagada, através do mendigo, que lhe pedia agasalho. E quando ele deu o agasalho, muitos de seus amigos ali ficaram totalmente assustados, né? Que isso, Guido? Não, sua mãe te deu isso, né?
trouxe lá de Roma, não faço não, isso é muito caro. E ele olhou para o seu amigo e disse: o que é este agasalho, né? Uma coisa material que irá passar para o pedido do próprio Cristo que faz para mim neste momento. Não é nada, né? Então fica aí para vocês que já conheciam e os que não conheciam, aprofundar neste grande homem que, para mim, é uma referência, é um homem que eu admiro muito. Fiquei muito feliz em poder falar dele aqui. Era um servo de Deus, um futuro santo, que eu já considero como santo, mas que eu já o acompanhava e já assisti algumas pregações dele. E fica aí, tem pregações dele no YouTube, tem reportagens a respeito dele. O próprio